Será que a segunda temporada de Pacificador consegue manter o brilho da primeira ou acaba se perdendo em meio a tantas ideias não concretizadas? E como o desenvolvimento dos personagens se sustenta quando a narrativa parece mais preocupada em preparar o terreno para o futuro dos filmes da DC do que em contar uma história completa? Nunca cheguei a fazer uma crítica da primeira temporada de Pacificador, então vou aproveitar para dizer rapidamente, eu curti bastante. Foi uma série que conseguiu o que era quase impossível, fazer o público se importar com um personagem que, vamos ser honestos, ninguém dava a mínima antes de O Esquadrão Suicida. James Gunn pegou um cara que para a maioria não valia nada e transformou ele no protagonista de uma história envolvente e emocionalmente complexa. A primeira temporada tinha uma missão clara, humanizar o Pacificador, um personagem que no filme havia matado um dos protagonistas, e a série realmente conseguiu. John Cena entregou uma performance surpreendente, mostrando um homem criado por pessoas horríveis e que fez coisas terríveis em nome do que acreditava ser justiça. Ele acreditava genuinamente estar fazendo bem, mesmo quando para quem assistia era claramente um vilão. Ao longo daquela temporada, vimos uma transformação significativa no personagem. Ele ganhou amigos tão complexos e bagunçados quanto ele, e juntos salvaram o mundo. Foi uma jornada empolgante que conseguiu fazer o público se importar com personagens que ninguém conhecia antes. Agora, a segunda temporada mergulha mais fundo, mas não apenas no Pacificador. Dessa vez, Emilia Harcourt ganha muito mais destaque, quase se tornando a protagonista. A temporada dedica bastante tempo mostrando a completa bagunça que a vida dela virou. Depois dos eventos da primeira temporada, ela está perdida, frequentando bares e arrumando brigas. Ela não consegue mais fazer o trabalho que era sua razão de viver. Grande parte da história é contada acompanhando Harcourt, o que não significa que o Pacificador fica de lado. Ele continua bem presente, lidando com seus próprios problemas. Na segunda temporada, Chris explora mais a câmera quântica de desdobramento. Ele descobre uma dimensão quase idêntica à dele, mas é uma onde o seu irmão está vivo, seu pai o ama e todos adoram o Pacificador. Lá ele é o herói e parece ter toda a aceitação que ele sempre desejou. Há uma sequência incrível onde ele chega nessa dimensão e mata o Pacificador daquele mundo. É um momento impactante que ilustra perfeitamente o conflito interno do personagem. Ele começa a pular entre esses mundos e essa dinâmica traz uma camada interessante para a narrativa. Até o Eagle tem sua própria história. Ele enfrenta um caçador que acredita que águias são uma praga que precisa ser exterminada para salvar o país de uma maldição. É uma subtrama meio maluca, mas funciona. O humor da segunda temporada é até melhor do que o da primeira em alguns aspectos. Eles introduzem um personagem novo, Flurry, que proporciona momentos genuinamente engraçados. Mas aqui começa o problema central da temporada. Ela parece estar constantemente construindo algo que nunca se concretiza completamente. É como se toda a temporada fosse apenas um longo prelúdio para algo maior que está por vir, seja numa próxima temporada ou em um filme. Não há um senso real de fechamento ou conquista. A primeira temporada, mesmo preparando o terreno para o futuro, conseguiu entregar uma experiência completa. Você sentia que algo significativo havia sido resolvido. Aqui, o foco parece estar em apenas os personagens ficando mais próximos, no Pacificador e na Harcourt, começando a perceber que têm sentimentos um pelo outro, mas não há nada verdadeiramente impactante, nenhuma resolução. A temporada termina com Chris preso em outro mundo e pronto. O final é praticamente um clipe musical. Você passa mais tempo ouvindo a música do que vendo a história de fato se desenrolar. É decepcionante. Parece que a jornada não teve uma conclusão satisfatória e a moral da história se resume a os amigos que fizemos pelo caminho. Eu entendo que eles estão pensando lá na frente, preparando o terreno para o próximo filme do Superman ou qualquer outra coisa. Mas a primeira temporada conseguiu fazer isso e ainda entregar uma experiência completa. A segunda temporada tem relativamente pouca ação, o que seria aceitável se o trabalho com os personagens compensasse totalmente. Em alguns momentos realmente compensa, mas o Pacificador propriamente dito tem apenas 2 cenas de luta significativas na temporada inteira. Uma contra o outro Pacificador, que é rápida, mais interessante, e outra onde ele salva o dia na dimensão onde é herói. Fora o desenvolvimento dos personagens com todo o peso emocional e a bagagem que eles carregam, não há muito em termos de ação concreta. Isso torna o final ainda mais frustrante, pois é chocantemente fraco para uma série que havia criado tantas expectativas. O mistério do universo alternativo, a Terra X, é um dos pontos altos da temporada. Chris descobre esse mundo aparentemente perfeito e considera abandonar tudo para viver lá. Mas a cada episódio vamos percebendo que há algo profundamente errado. Harcourt percebe tudo na primeira vez que ela pisa na Terra X, enquanto Chris, cego por seus próprios desejos de aceitação, ignora sinais gritantes, como bandeiras enroladas e um mural gigante do Hitler que inexplicavelmente passa despercebido. É uma metáfora eficaz de como o desespero por amor e aceitação pode nos cegar para as verdades mais óbvias.
Já o antagonista, o Rick Flag Sr., a ideia de ele querer vingança porque o pacificador matou seu filho é uma motivação simples, mas potente, que explora a culpa de Chris. Só que o personagem não chega a causar o impacto esperado. Frank Grillo faz um trabalho competente, mas falta algo em sua performance para tornar o vilão verdadeiramente memorável. Há momentos fortes, como quando ele dá uma joelhada épica no Chris, mas em outros momentos ele parece meio apagado. A motivação dele só fica completamente clara no final, o que deixa seu arco narrativo meio disperso. Outro problema é o ritmo. A temporada é curta, com episódios de aproximadamente meia hora, 35 minutos, incluindo os créditos. Isso é muito pouco para desenvolver todas as ideias interessantes que são apresentadas. O final, mesmo tendo quase uma hora, é apressado. Eles tentam fechar os arcos dos personagens, introduzir um novo universo onde o Rick Flag Sr. quer prender os meta-humanos e ainda preparar o futuro universo DC. É muita coisa para um único episódio. As várias músicas, marca registrada do James Gunn, fazem o episódio pular de uma cena para outra sem dar tempo para respirar. E a introdução da salvação no último minuto ficou forçada, claramente correndo para conectar a série e o universo expandido com o Superman e os outros personagens. Eu só espero que isso tudo vale a pena. É uma temporada boa, mas que poderia ter sido excelente se tivesse se concentrado mais em contar sua própria história completa, em vez de servir principalmente como ponte para o futuro. Fred Stroma, como vigilante, continua fazendo um trabalho notável ao criar um psicopata extremamente adorável. Ele é tão carismático que você quase esquece o quão perturbado o personagem realmente é. Talvez pudesse ter dado um arco mais profundo para ele, já que na primeira metade da temporada ele funciona principalmente como alívio cômico. A segunda temporada de Pacificador é um passo atrás em termos de narrativa completa, mas ainda oferece momentos memoráveis e desenvolvimento de personagem significativo. É uma temporada que vale a pena assistir, especialmente pelos personagens e pelo mistério da Terra X, mas que deixa a sensação de que poderia ter sido muito mais. Fica a impressão de que, apesar dos momentos brilhantes, a série não conseguiu atingir todo o seu potencial por estar mais preocupada em servir a um propósito maior do que em contar sua própria história de forma satisfatória. Se você gostou do que ouviu, curta, comente e se inscreva. Se não gostou, obrigado por ficar até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.